Olá amigos, mais uma vez nos encontramos para estudar o livro dos Salmos. Hoje vamos estudar um salmo que eu acho muito lindo o seu título, Saudades da Pátria. Estou falando do Salmo 137. Eu quero neste momento convidar você que está na sua casa e tem a sua Bíblia, que abra a palavra de Deus comigo e vamos ler como aqui é feita a bonita descrição deste relato. Diz assim a partir do verso 1: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Neste salmo, os sentimentos dos israelitas exilados na Babilônia, eles se expressam numa intensidade crescente, descrita aqui em 3 partes neste salmo. O Salmo 137, ele evoca primeiro a tristeza e a nostalgia de exilados que foram arrancados da sua pátria e levados em cativeiro. A segunda parte, ela agora vem nos mostrando como aqueles judeus tinham um pacto de lembrar sempre de sua pátria amada, Sião, Jerusalém. E por fim, sem nenhuma espécie de transição, agora aqueles judeus, eles mostram toda a sua tristeza e pedem que Deus pague a ruína que foi feita aos israelitas. Nós não sabemos quem foi o autor do Salmo 137. Possivelmente tenha sido algum judeu que foi levado cativo para a Babilônia. A Bíblia descreve pelo menos 3 invasões de Babilônia ao reino de Israel. A primeira invasão aconteceu no ano 605 a.C. A Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1, Jeremias, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36, descrevem essas invasões, ou melhor, essa invasão. A segunda invasão aconteceu no ano 597 a.C. E os livros de 2 Crônicas e 2 Reis, ambos no capítulo 24, fazem uma descrição dessa segunda invasão. E a terceira e última aconteceu no ano 586 a.C. E o capítulo 25, tanto de 2 Crônicas como de 2 Reis, nos relatam como foi essa terceira e última invasão que Nabucodonosor empreendeu ao reino de Jerusalém. Nessa primeira invasão do ano 605, a Bíblia nos mostra que Nabucodonosor levou para a Babilônia alguns utensílios que ele encontrou no templo que Salomão havia construído, e levou também alguns poucos reféns, entre eles Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. A segunda deportação, do ano 597, essa já foi bem maior. Para você ter uma ideia, no livro de 2 Reis, capítulo 24, verso 14, diz que Nabucodonosor transportou para a Babilônia todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo cerca de 10.000 homens, e ninguém ficou senão um povo pobre da terra. Ainda, nesta segunda invasão, entre os prisioneiros que foram levados para a Babilônia, encontrava-se o profeta Ezequiel, porque nós podemos ver as profecias de Ezequiel a partir dali de Babilônia, e também o rei Joaquim e seus oficiais. No dia 15 de janeiro do ano 588 a.C., o exército babilônico agora sitiou Jerusalém mais uma vez. E durante 30 meses ele ficou fazendo aquele cerco. E no dia 19 de julho do ano 586, a cidade de Jerusalém se rende completamente. Jeremias 39 faz a descrição de todo esse acontecimento. Um mês depois, o templo, os palácios e toda a cidade são queimados. Os muros são derrubados. Jerusalém é devastada, como fala Jeremias capítulo 52. Nessa última invasão, o rei Zedequias, agora, que reinava sobre o trono, ele vê os seus filhos serem mortos diante de seus olhos.
Ainda depois de passar por essa dolorosa experiência, o rei Zedequias tem seus olhos furados e ele é levado para a Babilônia, preso como um animal. Segundo Reis 25 e Jeremias 52 narram essa história. Jerusalém agora é saqueada e completamente destruída. Dessa forma, o ano 586 a.C. marca não só o fim de uma cidade, mas o fim de uma era. Com o exílio, milhares de judeus agora se veem cercados por uma civilização que não era a sua. Eles se veem cercados por um povo que não era o seu, uma cultura que não era a sua. Tudo ali é diferente, mas apesar de ser diferente, Babilônia também tinha os seus atrativos. Embora alguns judeus, como faz a descrição no Salmo 137, se assentassem e chorassem lembrando de Sião, alguns com o tempo foram se acostumando à vida, aos costumes e a tudo que Babilônia agora oferecia a eles. A arqueologia, certa vez, em suas escavações, numa escavação feita pela Universidade da Pensilvânia, na cidade de Nippur, no ano de 1889, ela encontrou 730 tabletes que registravam um pouco dessa história. E ali então, fala nesses tabletes a história de uma família judaica, a família Marashu. Esses tabletes contam que essa família Marashu, logo depois de chegar à Babilônia, eles começaram a desenvolver a vida ali, chegando ao ponto de essa família conseguir construir um banco. Eles faziam câmbio em Babilônia. Eles administravam também grandes propriedades agrícolas. Enfim, a família Marashu se adaptou muito bem à vida em Babilônia. Só que essa adaptação não foi apenas no sentido de conseguir trabalho, de conseguir sustento, mas foi também no sentido de fazer a guarda-vida dos babilônios a sua vida. Agora, aqueles judeus também se veem cercados por toda essa realidade. Babilônia, como eu mencionei, tinha diversos atrativos. Para você ter uma ideia, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 13, verso 19, diz que Babilônia era a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Este orgulho que os caldeus sentiam por sua cidade se vê nas palavras do próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, porque certo dia, ele olhando para o seu palácio e para tudo o que ele havia construído, no capítulo 4 de Daniel, no verso 30, diz que Nabucodonosor ergueu os olhos e ele contemplou a cidade e ele então disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Babilônia era uma cidade magnífica. Haviam portões, muros com ouro. Essa cidade atraía muito as pessoas que ali moravam e as pessoas que por ali passavam. Não era apenas a glória dos prédios e toda a riqueza que atraía as pessoas à Babilônia. Havia também muitas e muitas construções aos deuses babilônicos. Havia entre essas construções espécies de torres-templos chamadas zigurates. A tão conhecida Torre de Babel, descrita em Gênesis, era um zigurate. Os zigurates eram geralmente construções erguidas sobre montanhas. E ali então, no alto dessa montanha, se construía um templo para que as pessoas pudessem adorar essas divindades. Nas escavações que foram feitas em Babilônia, encontraram-se ali 53 templos dedicados aos seus deuses. E não só isso, encontraram 955 pequenos santuários e 384 altares. Babilônia tinha muitos e muitos deuses. Havia um deus para cada coisa, um deus para cada situação, um deus para cada necessidade. Era muita divindade espalhada pela cidade, cultuada pela cidade. E agora os judeus se veem cercados por tudo isso. Não só a glória da cidade, não só a riqueza da cidade, não só uma nova cultura, mas também novos deuses. E talvez o que provocasse muita tristeza no coração dos judeus cativos não era só essa nova realidade,
mas era também a necessidade que muitos talvez tivessem de participar da construção dos altares, das imagens desses deuses, dos templos. Lembra o que eu havia dito no início? Lá, 2 Reis, capítulo 24, verso 14, diz que por ocasião da deportação do ano 597, Nabucodonosor levou artífices e ferreiros. Possivelmente Nabucodonosor tenha feito isso para que estes ajudassem na construção dos templos e dos seus deuses. Agora os judeus se veem diante dessa nova realidade, e isso para alguns causa muita dor. Isso para alguns causa muito pesar, e o choro é quase que inevitável. O pranto e o desejo de não cantar fazia com que muitos pegassem as suas harpas e pendurassem nas árvores que haviam ali, nos salgueiros que ali havia. Aquela era uma terra estranha. Deuses estranhos, templos estranhos, tudo era estranho para o judeu devoto e temente ao Deus do céu. As suas casas, o seu templo em Jerusalém, tudo havia sido destruído, tudo havia ficado para trás. Quem sabe, com aquela lembrança, também a sua motivação estava sendo destruída. Quem sabe a sua esperança estava sendo destruída. A sua fé estava pouco a pouco sendo destruída. Você já se sentiu assim engolido pelo meio em que você vive e você sente que a sua fé está sendo destruída? Quem sabe na faculdade tanta gente falando de forma contrária, dizendo que crer em Deus é bobagem diante de um novo mundo que nós vivemos? Quem sabe na família tentando levar você a aceitar coisas que para eles é comum, mas que para você não é, e toda essa pressão vai destruindo a sua fé? Era assim que os judeus se sentiam em Babilônia, esmagados por uma realidade que não era a sua, por uma vida que não era a sua vida, uma realidade totalmente contrária a tudo aquilo que eles haviam vivenciado por todo o tempo que eles viveram. Agora, uma pergunta me vem à mente. Por que razão será que eles não cantaram? Por que razão que eles se negaram a cantar no momento de dor? Porque quando nós folheamos a Bíblia, nós percebemos realidades diferentes. Por exemplo, você lembra de Paulo e Silas quando estavam cativos em Filipos? A Bíblia diz que diante daquele momento terrível, eles estavam presos a troncos, presos dentro de uma cela. E no livro de Atos, capítulo 16, verso 25, diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam. A angústia levou Paulo e Silas a cantar. Em outro momento, Jesus está reunido com seus discípulos. Jesus havia feito a cerimônia de Santa Ceia com eles. Jesus havia falado sobre um novo céu e uma nova terra. Jesus havia falado que enviaria um outro Consolador. Momentos muito bons e de muita esperança, mas Jesus então fala de forma muito clara: eu vou morrer. Eu vou me separar de vocês, eu não estarei mais fisicamente com vocês. Aquela mensagem trouxe angústia para os discípulos. Mas neste momento de angústia, Jesus termina a cerimônia. E o livro de Marcos, capítulo 4, verso 26, diz que Jesus cantou. A música tem um poder de nos aproximar de Deus. Você não se sente mais animado, mais tranquilizado, quando naquela angústia você ouve um bonito louvor cristão e aquela música parece que entra no seu coração e transforma a sua vida? A música tem um poder incrível para nos acalmar, um poder incrível para nos motivar, um poder incrível para nos impulsionar para Deus. Mas por que razão agora, então, diante dessa realidade, dessa necessidade, os discípulos, os judeus, se calaram? Por que não cantar? Por que simplesmente ignorar o poder que a música tem sobre a vida? Sabe por que eles não cantaram? Cantar naquele momento seria dizer assim para os seus cativos que pediam as canções: tudo bem, eu vou cantar, eu vou fazer a sua vontade, porque Sião já era. A minha cidade foi destruída e não tenho mais esperanças de retornar para lá.
Então agora eu vou começar a viver aqui a minha vida que eu vivia lá, porque nunca mais eu vou voltar para a minha terra. Cantar para aqueles judeus cativos era dizer o seguinte: eu me conformo com a vida que eu tenho. Eu não tenho mais esperança de que eu retornarei a Sião. Então, quando os judeus disseram assim: nós não vamos cantar, nos negamos a entoar um louvor ao Senhor em terra estranha, eles estavam dizendo: aqui não é o meu lugar. Babilônia não é a minha terra. Esta não é a minha morada. Eu ainda almejo um dia retornar a Sião. E lá eu vou cantar em louvor ao meu Deus, ao meu Salvador. Eles não se conformaram com a vida que estavam levando em Babilônia. Alguns judeus, como eu já falei, infelizmente acabaram se misturando, convivendo, começaram a misturar não só as ideias, mas também as famílias. Casamentos em forma de julgo desigual começaram a acontecer. E pouco a pouco Babilônia foi absorvendo muitos dos judeus. Alguns foram tomados de tal maneira que acabaram acostumando com aquela vida e esquecendo de Sião. Mas fazendo agora uma transição, você já reparou que nós vivemos praticamente na mesma realidade? Nossa vida hoje neste mundo não muda muito da vida dos judeus em Babilônia, porque se você olhar bem, não importa a cidade que você more neste momento, não importa o país que você more, todos são caracterizados de uma mesma maneira. Apocalipse, capítulo 17, descreve o nosso mundo, o nosso tempo como Babilônia. Então, querido amigo, querendo ou não, nós também estamos vivendo em Babilônia. Nós também estamos passando pela mesma situação, mas aí você pode me olhar e dizer assim: mas pastor, eu não estou cativo. Não, eu tenho liberdade, eu posso ir e vir para onde eu quiser e a hora que eu quiser. Mas será que realmente nós não estamos cativos também aqui em Babilônia? Será que nós também não estamos cativos aqui nesta vida? Se você olhar de forma bem clara, e depois eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler com calma alguns versos. Por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 21. Salmo capítulo 142, verso 8. Provérbios capítulo 5, verso 22. Isaías capítulo 42, verso 6. Todos eles vão descrever uma mesma realidade. Nós, hoje, estamos cativos em Babilônia, porque o nosso cativeiro é o cativeiro do pecado. Estamos presos a essa realidade triste, escravos do pecado, como também nos diz João capítulo 8, verso 34. Precisamos ser libertos deste cativeiro, como diz Isaías 45, verso 13. Hoje, você e eu estamos vivendo sobre Babilônia. Estamos também sobre a triste condição de estarmos cativos em uma terra que não é a nossa, em uma vida que não é a nossa, em uma condição que não é a nossa, onde muitas vezes até existem atrativos, coisas que saltam aos nossos olhos e nos convidam, mas aqui não é a nossa terra. Babilônia não é a nossa morada, não é aqui que Deus tem planejado a nossa vida. Mas o grande problema é que muitos hoje estão olhando para esta realidade, para esta Babilônia, e estão conformados com essa vida. Esquecem-se de toda a promessa de Deus, esquecem-se de tudo o que Deus tem para nós em Sião. Será que essa é a sua realidade? Você está tão acostumado com a vida que está vivendo aqui em Babilônia que esqueceu da sua terra? Esqueceu de Jerusalém, a sua grande morada? Os judeus ali fizeram um pedido a Deus, aparentemente até de forma tão drástica, disseram: Senhor, se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua então fique pregada ao céu da minha boca. Eu não quero pensar em outra coisa a não ser Jerusalém. O livro de Lucas, capítulo 9, verso 25, ali é feita uma pergunta. Ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar qualquer dano a si mesmo? O que adianta aqui nesta vida nós termos tudo do bom e do melhor? E veja, não estou dizendo que é errado você ter
uma vida boa, uma vida tranquila. Não, esse é o plano de Deus para todos nós. Mas o problema não é ter uma vida tranquila, uma vida boa. O problema é quando nós nos apegamos tanto a este mundo, tanto a Babilônia, na expectativa de ganharmos uma vida melhor aqui, mas nos esquecermos de Sião. O problema é quando nós pensamos demais aqui na terra e esquecemos do céu. Deus, Ele tem um plano para todos nós. Deus tem uma nova Jerusalém a todos que hoje aceitam a Cristo como seu Salvador. Isaías capítulo 42 diz que Deus vai tirar as prisões e vai nos libertar do cárcere. Deus tem esse propósito hoje para a sua vida, libertar você do pecado, libertar você desta vida de maldade e de impiedade que hoje está à sua volta, está à minha volta. Jesus, quando veio a este mundo, diz Lucas capítulo 4, verso 18, ele veio para proclamar libertação aos cativos. Hoje Jesus quer salvar você. Ele quer libertar você deste mundo de dor, de pecados, atrativo muitas vezes, é verdade, mas que não traz grandes alegrias, a não ser as alegrias temporárias aqui. Você ainda tem pensado em Sião? Você tem orado pela volta de Jesus? Você tem pensado e almejado o lar eterno? Por mais que o sucesso dessa vida hoje te faça esquecer de Sião, sabe que aqui não é o seu lar. Aqui não é o seu lugar. Nós estamos em uma terra estranha, com deuses estranhos, com uma cultura estranha. Nada que hoje existe aqui é seu e é meu. Deus tem um novo céu. Deus tem uma nova Sião. Deus tem uma nova Jerusalém para todos nós. E essa nova Sião está muito perto. Está logo ali. Tem você o desejo de fazer parte do povo de Deus que vai entrar na nova Sião? Tem você o desejo de libertar-se desse cativeiro e assim viver a eternidade ao lado do Salvador? Deus tem um desejo e um plano para você. E hoje Ele te chama para aceitar o grande amor que Ele tem por todos nós. Jesus tem um novo céu e uma nova terra. Hoje Ele quer libertar você. Tem você o desejo de ser liberto? Se você precisa ser liberto e tem esse desejo, eu convido você agora a fechar os olhos onde você está e orar comigo. Querido Deus, obrigado pela promessa maravilhosa de um novo céu e uma nova terra. Hoje vivemos num mundo também conhecido e caracterizado como Babilônia. Tantas coisas nos atraem, tantas coisas nos chamam, tantas coisas hoje nos afastam de Ti, mas nós, ó Deus, queremos que a lembrança de Jerusalém fique viva em nossa mente, que dia a dia o nosso coração se apegue a esta realidade, que dia a dia nós possamos orar, almejar e trabalhar para que em breve possamos estar nessa nova Sião. Abençoe, Senhor, aqueles que me ouvem neste momento. Liberte-os se eles precisam ser libertos. Fortaleça-os se precisam da Tua força. E prepare-os para que em breve tenhamos a alegria de estarmos reunidos contigo na nova Sião. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos e eu te peço em nome de Jesus. Amém.